Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Tenham um bom dia para vocês. Hoje iniciaremos mais uma EBD e vamos dar continuidade a este livro, A Decisão por Cristo. E hoje vamos falar um pouco referente à falta da verdadeira piedade. Então, tivemos a oportunidade de ler Mateus 7:21, onde o nosso Salvador Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, na qual já também estudamos, no caso Mateus 5, as bem-aventuranças. Então, lá no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa passagem, meus irmãos, ela deixa bem claro que não é apenas professar de forma verbal que você vai entrar no reino dos céus. Não é simplesmente professar com a boca que você é um salvo. E Jesus Cristo deixou isso bem claro no Sermão do Monte. Então, as ações, ela tem que ser acompanhada de piedade e prática. Então, é necessário ter ação. O Evangelho, ela não é simplesmente algo falado, algo que você declarou ser. O Evangelho, ele é vida. É você, através também da sua vida, pregar o Evangelho. Mas não ficar nesse somente na sua vida. E sim proclamar o Evangelho com a palavra de Deus em várias ocasiões, em várias oportunidades. Então, as ações, elas têm que ser acompanhadas pela piedade e pela prática. É reconhecer o poder transformador do Evangelho. E esse livro na qual estamos estudando, que é A Decisão por Cristo, esse livro ele nos traz um exemplo o que é declarar ser um cristão. Como é que eu declaro ser cristão, não somente de forma verbal, mas também com a vida. Então ele compara uma esposa, certo? Com o seu marido, na qual ela não dá a devida atenção ao seu esposo. E ela simplesmente está disponível para qualquer coisa, mas não para o seu marido, para o seu esposo. Mas ela também está disponível para todos os seus amores, que são as suas vontades, as suas próprias vontades. Mas ela não está disponível para com seu marido. Então, ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro salvo em Cristo, é ter prazer de servir a esse Deus soberano, na qual Deus nos concedeu a vida, na qual nos ama de forma infinita, onde deu seu Filho amado a morrer numa cruz por nós, onde nós não merecemos tudo isso, mas Ele nos ama. Então ele faz, nesse livro ele dá esse exemplo de uma esposa que ama somente as suas vontades. E esse é o ímpio, que ama somente as suas vontades. E ele não quer servir a Deus, servir na qual é a vontade de Deus. Então muita gente quer apenas o que? Prosperidade. Muita gente quer apenas um lar celestial. Mas carregar a sua própria cruz, infelizmente, nem todos querem, porque nós sabemos que o fardo é pesado, é pesado. A cruz é pesada, mas é necessário que nós possamos abandonar todo o nosso querer, toda a nossa vontade e simplesmente fazer o que é a vontade do Pai. Então, qual é a vontade do Pai? Eu separei aqui 5 pontos falando quais as vontades do Pai. Então, nós devemos ter em nosso coração
e saber que vontade é essa. Então, qual é a vontade do Pai? Isaías 55, no versículo 7, ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Sim, a vontade do Pai é que nós possamos abandonar o nosso pecado, deixar de fazer a vontade da carne e fazer simplesmente a vontade do Pai. Eu já disse a vocês e repito, antes de fazer ou falar ou pensar, antes da ação, pergunte se esta determinada ação ela está acompanhada da piedade, se esta determinada ação é a vontade do Pai. Então o desejo de Deus é esse, que nós possamos abandonar aquilo que não é a sua vontade, para simplesmente fazer o que é a vontade do Rei, do soberano Deus, e seguir o seu verdadeiro caminho. Essa é a primeira vontade do Pai, que está lá em Isaías 55, 7. A segunda vontade, o Senhor ele deseja que nos arrependamos. Atos 17:30 ele diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrepender dos pecados, meus irmãos, é como nós seres humanos, fazendo uma comparação para ficar mais fácil o entendimento, é como um ser humano qualquer, ou você, tivesse uma doença, e a gente quer se livrar dessa doença. Então, o pecado é essa doença que está dentro do ser humano. Então, a gente tem que se libertar da escravidão do pecado, se libertar de tudo que não é a vontade do Pai e se arrepender de forma verdadeira daquilo que é a vontade da nossa carne e não é a vontade de Deus. Terceiro ponto, a vontade do Pai é que creamos no seu Filho. João 6,40 diz: a vontade do Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é uma promessa de Deus. Todo aquele que crê verdadeiramente que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e voltará para a honra e glória do nosso Deus, esse também será ressuscitado. Esse também será ressuscitado. Não sou eu que estou falando, é Deus. Se Deus falou, prometeu, será cumprido. E a Bíblia, meus irmãos, ela é repleta dessa promessa, que quem crê em Jesus Cristo será salvo. Mas não é crer em qualquer coisa, é crer em Cristo, nisso que eu falei, que ele veio e voltará. Vocês podem ler lá em 1 João, no capítulo 5, dos versículos 9 ao 12, como também em Marcos 16:16, fica para a leitura diária de vocês. O quarto e penúltimo ponto é que a vontade do Pai é tomar sobre nós o jugo de Cristo. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo, quando nessa passagem aqui fala de jugo, é que Cristo, ele quer ser o senhorio da sua vida, ele quer ser o rei, o sacerdote, o profeta, aquele que vai tomar conta da sua vida. Então, toda autoridade foi dada a Jesus Cristo. E ele tem autoridade de governar
a vida daqueles que têm a Ele como o Senhor da sua vida e da sua família. Então, se essa mensagem chegar em alguém que ainda não se considera cristão, que você possa deixar Deus tomar conta, administrar a sua vida. É só você pensar de forma tranquila, de forma fácil. Se você vivesse em um país governado por um rei, você tinha que fazer a vontade, você tinha que seguir as leis daquele país, certo? Você tinha que fazer a vontade ali daquele rei, vamos supor. Então hoje você vive num mundo que é governado por um rei, que criou os céus e que criou a terra, e que a minha vida e a sua vida depende dele para que possamos viver. Se ele decidir que amanhã nós não vamos viver, é para a honra e glória do seu nome. Ele sabe de todas as coisas. Agora, para onde eu vou, eu sei. Porque entreguei a minha vida a Jesus Cristo, que é rei, que é profeta e que tem toda a autoridade na condução da minha vida. Então, se você ainda não permitiu que Deus tenha autoridade sobre sua vida, você acha que viver de qualquer jeito é melhor, pode ter certeza que é a pior coisa da sua vida. Se você quer viver de qualquer forma, pode ter certeza que você não é a pessoa mais feliz da sua vida, porque você vive num mundo de diversão, que você vive num mundo na qual você é o próprio governador da sua vida, você faz o que você quer com a sua vida. Você é uma das pessoas mais infelizes do mundo, porque ainda você não experimentou o que é ter Deus no centro da tua vida, ter Cristo no centro da tua família. Quando você não permite isso, você ainda não provou o que é ser a pessoa mais feliz do mundo, independente de situação financeira, independente como está a sua saúde, a sua família, independente de qualquer coisa. Quando você tem a certeza que Deus está conduzindo a sua vida e você está passando por situações que você pergunta assim, por que Deus? Você pode ter certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Último ponto, ponto 5. A vontade do Pai é que sigamos a Cristo. Nós devemos segui-lo até a morte. E Cristo, diversas vezes, ele nos alerta em sua palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E ele diz, segue-me. Gálatas 6,14 diz, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Não mais faço a minha vontade, e sim a vontade do Senhor. Eu fui crucificado com Cristo naquela cruz. Eu morri para todas as coisas que não é a sua vontade. E hoje eu vivo só para Ele, o que é a sua vontade. E isso quer dizer, meus irmãos, que o pecado para mim, ele tem que ser aniquilado. Eu tenho que odiar o pecado. Eu não posso mais alimentar as coisas que não agradam a Deus. Então, que vocês possam escutar várias vezes essa mensagem, onde eu deixei apenas 5 pontos da vontade de Deus, que vocês possam refletir nisso e acordar todo dia com as bem-aventuranças dentro dos vossos corações. Vamos orar. Querido Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, porque o Senhor é bom e Tua misericórdia dura para todo sempre. Deus, a partir dessa lição, possamos aprender apenas qual é a Tua vontade
e que possamos seguir esse caminho, ó Deus. Que é a tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nos abençoa, abençoa a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.